Bom dia. Agradecer ao IX e aos organizadores do painel pelo convite de estar aqui moderando. É bem interessante. A gente foge um pouquinho da parte técnica. Nós falamos aí nesses dias muito sobre fibra ótica, um pouco de física, transmissão. E agora a gente vai falar sobre leis. Quem sabe o que é LGPD? Só para a gente ter uma noção aí do público. Bom, não é uma sigla assim desconhecida. E quem já começou a se planejar para atender a lei? Interessante. Ela tem impacto direto na vida de vocês, na vida nossa. Todas as empresas têm que atender às leis. Todos nós, principalmente nesse mercado, necessitamos de dados pessoais e essa lei trata especificamente desses dados, da necessidade de armazená-los, como descartá-los, ou seja, o tratamento desses dados e o cuidado que devemos ter. É muito importante, afeta a todos nós, e a ideia desse painel é apresentar essas informações. Nós vamos ter aqui a Caroline, que é do departamento jurídico do NIC-BR. Ela faz parte da equipe de proteção de dados pessoais do NIC-BR. A gente também está se adaptando à lei, temos grupos de trabalho dentro do NIC, se organizando e cuidando dos ajustes necessários para atender a lei. Nós temos também o Alexandre Pacheco, da FGV Direito São Paulo, fazendo uma comparação da LGPD com a GDPR, que é uma lei similar na Europa, já implementada há bastante tempo. Então, é interessante a gente entender aí quais as diferenças, semelhanças, inclusive um pouco mais da experiência desses países europeus que já convivem com essa lei há um certo tempo. E, finalmente, também muito interessante a aplicação dessa lei dentro de empresas parecidas com as nossas, o senhor Boanerges Antônio, da Eletronet, que vai falar sobre a experiência com o plano de conformidade da LGPD dentro da Eletronet. Então, eu vou passar para os panelistas. A ideia é que eles tenham aí 15 minutos de apresentação e depois nós teremos um tempo final para perguntas. Então, vamos permitir que eles façam as apresentações e as perguntas a gente faz no final. Oi, tenho. Alguém coloca a apresentação, por favor? Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Como o Patara já mencionou aqui para vocês, eu sou Caroline Otomi, integrante da equipe de proteção de dados pessoais do NIC.br. Lá nós já estamos há algum tempo implementando o plano de conformidade. E, justamente, até foi legal a pergunta que o Patara fez, porque mostra o que a maioria das pesquisas já aponta, que 80% das empresas ainda não conhecem a LGPD ou ainda não iniciaram seu plano de conformidade. E a lei ela entra em vigor, né, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela entra em vigor a partir de agosto de 2020, e considerando o trabalho que tem para se aplicar o plano de conformidade, é um período curto até lá. Então, o que eu vou expor aqui para vocês são alguns aspectos gerais, para que vocês comecem a se familiarizar com a lei e, quem sabe, dê aí o pontapé inicial para iniciar o plano de conformidade dentro das empresas. E até também para vocês fazerem melhor proveito com a apresentação do Alexandre Pacheco e do Boanerges também. Bom, deixa eu passar aqui. Qual que é o objetivo da LGPD? A LGPD, basicamente, ela visa regulamentar o tratamento de dados pessoais. Então, ditar as regras do jogo para qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. Mas, tratamento de dados pessoais vale dizer que realizado por pessoas jurídicas
ou por pessoas físicas quando houver um fim econômico. Então, quando a gente começa a falar de LGPD, geralmente, a primeira coisa que as pessoas perguntam é então não posso mais pegar o cartão de visita ali no momento de networking? E, na verdade, não. Você, pessoa física, quando realiza o tratamento de dados pessoais sem fins econômicos, não está respaldado, não está regulamentado pela LGPD. Né? Outras questões ali estão envolvidas. Né? Você não pode utilizar indevidamente os dados, tem que respeitar ali, né, a pessoa, mas, com relação ao LGPD, não está respaldado. Então, o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa jurídica ou pessoa física com fins econômicos. E aí, mas, além disso, a essência da LGPD é proteger não só os dados pessoais em si, porque assim, ela visa proteger os dados pessoais, mas com o intuito de proteger o titular desses dados pessoais. E ela não veio para barrar o tratamento de dados e nem demonizar o tratamento de dados pessoais. Na verdade, muito pelo contrário. Principalmente hoje, na sociedade da informação que nós vivemos, o tratamento de dados pessoais é essencial e é muito benéfico. Eu mesmo, né, me considero hiperconectada e concedo meus dados pessoais para alguns tipos de tratamento de dados pessoais que é muito benéfico para mim. Mas, a partir do momento que o tratamento de dados pessoais é realizado de forma antiética, de forma manipuladora e até velada, pode causar algum prejuízo ao titular dos dados pessoais, que é a pessoa física. E esse prejuízo, ele não é um prejuízo que a gente pode comparar com o petróleo, por exemplo, que caiu, que é visível a olho nu. Na verdade, é um prejuízo que, muitas vezes, o titular dos dados pessoais ele não sabe que incorreu em um prejuízo por conta de um tratamento de dado pessoal indevido. Ou, muitas vezes, ele nem sabe que foi prejudicado por conta disso. Então, daí a importância da lei surgir. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a lei do Brasil, mas existem muitas outras. É uma construção mundial para que a proteção de dados pessoais se torne um direito fundamental por conta de possíveis prejuízos que possam ser causados por uma falta de regulamentação. E, com sua essência também, é para relembrar aos titulares dos dados e aos terceiros e às empresas que os dados pessoais têm um dono. E não são as empresas, não são terceiros. São os titulares dos dados pessoais, nós, pessoas físicas. Então, é justamente para relembrar esse controle, porque até nós mesmos, às vezes, esquecemos que os dados pessoais que são utilizados em diversas atividades, com fins econômicos, principalmente, os dados são nossos, né? Não são dessas empresas. Então, é para relembrar isso a todos e devolver um pouco de controle ao titular dos dados pessoais e que todos percebam que não realizar o tratamento de dados pessoais com ética, né, e de forma legal, pode ocasionar aí diversos danos, inclusive para nós mesmos. E aí, o que a lei ela traz como dado pessoal? A lei ela traz o conceito de dado pessoal, que é o dado que pode identificar alguém ou tornar alguém identificável. Então, a princípio, todos nós sabemos que nome, CPF, RG é um dado pessoal, são dados pessoais. Mas a lei também traz dados que possam tornar a pessoa identificável, ou seja, indiretamente pode identificar uma pessoa. Então, a orientação política, a convicção religiosa, a orientação sexual, uma opinião, um perfil, até um IP pode ser considerado um dado pessoal. Então, imaginem que, se nós falarmos uma pessoa presente no evento X Fórum, são umas 800 pessoas aí que estavam mais ou menos inscritas. Se falarmos presente no dia 11 de dezembro, diminui um pouco. Se nós falarmos que participou do painel Como se preparar para a LGPD, estamos aí com 4 pessoas. Se falar que trabalha no nick.br, temos 2. E se falar que a mulher chega até mim sem saber meu nome, nem meu RG, nem meu CPF. Então, são dados que possam identificar ou tornar a pessoa identificável. E é importante dizer também que a lei ela respalda o tratamento de dados pessoais relacionado à pessoa física. Então, não é nenhum dado relacionado à pessoa jurídica, apenas à pessoa física. Opa, não está passando. Foi. E o que a lei fala que é tratamento de dados pessoais? Aqui eu coloquei exatamente o que a lei diz. Ela traz aí um rol extenso e também que é exemplificativo, não é taxativo. Vou ler rapidamente para vocês. Então, ela fala que tratamento de dados pessoais refere-se a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Mas esse é um rol que ele é exemplificativo, tá? Ele não é taxativo, e eu costumo dizer que tratamento de dados pessoais é qualquer atividade, qualquer contato que você possa ter com o dado pessoal. Então, não dá para mensurar
quantidade de atividades que estão relacionadas ao tratamento de dados pessoais, e justamente a lei dispõe dessa forma porque é uma lei geral. Então, imaginem que a lei ela trata de qualquer tipo de tratamento de dados pessoais existente na face da Terra. Então, não tem como e nem é viável que ela seja lei taxativa e limite essa definição. E eu trouxe aqui para vocês alguns personagens importantes da LGPD. Então, tem o titular dos dados pessoais, como eu disse para vocês, sempre pessoa física, nós somos titulares de dados pessoais. O controlador, que é a empresa, ou, enfim, a pessoa física com fins econômicos, que vai ditar o que vai ser feito com o dado pessoal. Ele que vai decidir como o tratamento daquele dado pessoal vai ser realizado. E o operador, ele efetivamente vai realizar o tratamento do dado pessoal em nome do controlador. A lei ela traz aí algumas obrigações para os dois, inclusive às vezes eles se confundem. A empresa pode ser tanto controladora como operadora. E, às vezes, a empresa ela é controladora e ela entende que ela não é. Ela fala assim, não, mas, na verdade, quem tem a base de dados pessoais é aquela empresa X. Eu tenho acesso, mas quem, na verdade, organiza, mantém, é aquela outra empresa. Mas, na verdade, aquela empresa só mantém a base de dados pessoais porque tem um contrato ali firmado com essa empresa, que seria o controlador. E ela só faz exatamente o que a empresa determina. E também vale dizer que o operador ele tem responsabilidade, em alguns casos, se causado algum dano aos titulares dos dados pessoais, ele responde solidariamente, ou seja, em conjunto com o controlador, com relação a esse dano. Então, não adianta o operador falar assim, eu simplesmente realizei o tratamento desse dado pessoal de forma legal porque o controlador determinou assim. Não adianta ele se esquivar dessa maneira, que ele responde solidariamente. E temos também o encarregado. O encarregado, na GDPR, que é a lei que trata de proteção de dados pessoais da União Europeia, é conhecido como DPO, que todo mundo até fala que é um nome mais luxuoso do que encarregado, mas no Brasil trata-se do encarregado, que basicamente ele é um ponto focal de comunicação entre o titular dos dados pessoais, o controlador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que eu vou falar um pouquinho para vocês logo em seguida. Então, ele basicamente tem que dar orientações, seguir alguns conceitos, algumas regras, e vai servir ali como ponto focal. É importante dizer que a lei dispõe que todas as empresas são obrigadas a indicar um encarregado, independente do seu porte. Talvez isso mude, tem uma disposição na lei também que traz que a ANPD pode determinar que empresas de pequeno porte não precisem indicar um encarregado, mas hoje a lei obriga que todas as empresas indiquem um encarregado. Então, assim que a lei entrar em vigor, tem que ter essa indicação. Mas esse encarregado ele não precisa ser funcionário da empresa, não precisa ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, ou seja, pode ser alguém externo também. E muitas pessoas entendem que pode ser uma equipe, desde que tenha um e-mail ali de contato, que a ANPD, os titulares dos dados, consigam contatar o controlador. E aí, quem fiscalizará o cumprimento da LGPD? Aqui no Brasil, a gente sempre tem o papo de se a lei vai pegar ou não pegar, que eu, considero um absurdo, até porque, independente se 1 milhão de pessoas vai seguir, se uma pessoa vai seguir, a lei está para ser cumprida, então todos precisam cumprir a lei. Mas, sem entrar no mérito de se vai pegar ou não a LGPD, o fato é que ela está sob forte vigilância. Por quê? Foi criada pela própria lei a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão fiscalizador, que está sendo sua composição está sendo montada até agosto de 2020, creio que estará completa. E aí ela foi montada justamente para fiscalizar o cumprimento da lei, suprir ali algumas lacunas, porque, como eu disse para vocês, é uma lei geral, então é impossível especificar as particularidades de cada atividade. Então, ela vai determinar ali alguns padrões, vai orientar também as pessoas, pode aplicar sanções. Então, vai ter um órgão específico para fiscalizar o cumprimento da LGPD. E, além disso, mundialmente, está se construindo também a cultura de proteção de dados pessoais. Então, as pessoas, nós, pessoas físicas titulares de dados pessoais, estamos cada vez mais conscientes da importância da proteção de dados pessoais. Então, as próprias pessoas, os próprios titulares, vão começar a cobrar o cumprimento da LGPD. Até porque a lei estabelece muitos direitos aos titulares dos dados pessoais, justamente para que eles tenham controle sobre esses dados. E, além disso, também é um nicho novo no mundo jurídico, então tem muitos advogados se especializando, então teremos vários advogados também fiscalizando o cumprimento da LGPD. E aí, ela também tem algumas sanções, a lei traz algumas sanções administrativas.
A primeira delas é uma advertência, então a empresa ali vai ser advertida com relação àquela infração relacionada ao tratamento de dados pessoais irregular. No inciso 2, traz uma multa, que é a possibilidade de aplicação de multa de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões. As empresas geralmente se assustam um pouco com essa multa, porque ela é elevada e justamente pode causar aí algum prejuízo. Mensurável. Então, imaginem que, na verdade, vai sair lá na mídia que tal empresa foi responsável pelo vazamento de dados de tantas pessoas, né? Que isso pode ocasionar diversos danos. Não vai sair que a empresa, por mais que tenha se adequado ao LGPD, por mais que tenha tentado algumas medidas, infelizmente, né, teve aí algum incidente. Então, se a empresa está em conformidade com o LGPD, já mancha a imagem mesmo assim, mas ela ainda tem ali uma possibilidade de defesa. Agora, se ela não está em conformidade com o LGPD, ela simplesmente vai ser vista como não se preocupa com os titulares dos dados pessoais, não se preocupa com as pessoas físicas e muito menos com seus clientes. E não cumpre nenhuma lei também, né? E também a lei ela traz no inciso 5 e no inciso 6 outras 2 sanções administrativas que eu também considero bem delicadas, que é o bloqueio dos dados pessoais e a eliminação dos dados pessoais. Então, se a empresa depende de dados pessoais para exercer sua atividade, ali já morre a atividade dela. Então, são algumas sanções bem delicadas que a lei nos traz. Deixa eu encerrar aqui. Bom, basicamente eram esses pontos. Eu queria tratar de muitos outros aspectos com vocês, mas o tempo é curto. Vou passar a palavra para o Alexandre Pacheco, mas antes, até eu achei importante vocês saírem daqui, conversarem com a gestão, enfim, com alguém, para que se inicie o plano de conformidade da LGPD. E, obviamente, dependendo do porte da empresa, a empresa não tem condições de contratar uma consultoria para realizar todo o plano de conformidade, ou também não tem condições de separar ali alguns funcionários que sejam qualificados, né, para que sejam qualificados para implementarem o plano de conformidade dentro da empresa, montarem uma equipe de proteção de dados pessoais, mas minimamente ali de forma básica, que pelo menos se qualifique um funcionário, que contrate uma consultoria para que ela verifique ali qual é a situação da empresa com relação ao tratamento de dados pessoais, se é muito delicado, se tem a base muito grande, se tem uma base menor, se precisa de muito tempo, se o prazo é um pouco curto, para que seja colocado no orçamento, para que seja preparado, porque não dá para arriscar. Né? Tanto por conta da essência da lei, que é proteger os titulares dos dados pessoais, tanto por conta de várias sanções administrativas e também essas sanções administrativas, elas são aplicadas pela NPD, mas nada impede de que vá para o Poder Judiciário também. Então, a empresa vai responder aí diversas vezes. E, muitas vezes, as empresas... A gente até estava num café esses dias e tinha o sócio de uma contabilidade. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, não, quanto a LGPD, estou super tranquilo, porque eu dei uma lida na lei, e eu verifiquei que o tratamento que a gente realiza de dados pessoais tem um fundamento legal que é por conta de obrigação legal. Nós somos obrigados a ter aqueles dados pessoais. Então, eu não preciso gastar dinheiro com plano de conformidade, não preciso gastar dinheiro com consultoria. E aí, eu olhei e falei assim, né? Porque, assim, estar em conformidade com a LGPD vai muito além de você simplesmente fundamentar ali um tipo de tratamento de dado pessoal. Até porque, dificilmente, uma empresa trata só um tipo de dado pessoal. A empresa tem os dados pessoais de clientes, de fornecedores, de funcionários, cada um ali vai ter um tipo de enquadramento. E, além disso, a LGPD ela traz diversas obrigações. Dentre elas, tem uma disposição que a NPD pode bater a qualquer momento na porta da empresa e solicitar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E a lei mesmo dispõe que esse relatório tem que ter minimamente ali quais tipos de dados pessoais são coletados, qual a metodologia utilizada para a coleta desses dados, qual a metodologia utilizada para medidas de segurança para a informação e também qual a análise que a empresa fez dessas medidas de segurança daquela informação. Então, fazer isso de um dia para o outro não dá. E se a NPD bater na porta e não tiver isso pronto, já está irregular e já pode ali ocasionar uma sanção para a empresa. Então, eu agradeço a todos vocês a atenção, espero que tenha contribuído, agradeço o convite também
do IX Fórum. Já peço desculpas desde já, porque eu vou ter que me ausentar um pouquinho antes do final do painel, porque surgiu um super imprevisto urgente, vou tentar ficar aqui ao máximo, mas o Alexandre Pacheco e o Borges vão poder ajudar vocês. Deixo meus contatos também, para caso alguém queira me contatar. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Legal. Bom, pedi só para... a apresentação já foi colocada. Obrigado. Maravilha. Bom, explicando um pouquinho de onde eu venho, explicando quais são as funções que eu realizo dentro da Fundação Getúlio Vargas. Bom, em primeiro lugar, eu sou professor dos programas de graduação e de pós-graduação na área de Direito e Tecnologia. Então, via de regra, todos os dias eu faço ali uma tradução de elementos técnicos para juristas ou profissionais de outras áreas, por exemplo, área de administração, economia e outras áreas. Basicamente, uma das minhas funções é servir como tradutor. Um segundo elemento importante eu sou um dos coordenadores, junto com a professora Marina Pfefferbaum, do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. E por que eu acho importante mencionar que eu sou coordenador de um centro de pesquisa? Porque a gente, no centro de pesquisa, foi escolhido para conduzir, junto com a Diretoria de Controles Internas, que é a área de compliance da Fundação, o programa de conformidade da Fundação Getúlio Vargas nas suas mais de 50 unidades, são 54 unidades ali espalhadas por mais de um estado brasileiro. Então, uma das ideias aqui dessa minha fala, em complementação à fala inicial da Caroline, deixa eu ver se eu consigo passar. Agora sim. Trabalhar com vocês, em primeiro lugar, quais são algumas perguntas importantes e quais são alguns cuidados na utilização de alguns termos que estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados, mas, fundamentalmente, como é que eu posso pensar a aplicação desses termos a partir de algumas perguntas fundamentais. E essas perguntas vão ser ali organizadas muito em razão de uma espécie de comparação que a gente pode fazer. Eu não diria apenas ao GDPR, que é a regulação de proteção de dados pessoais, que afeta todos os membros da União Europeia e, portanto, as suas autoridades nacionais, mas, mais do que isso, fazendo referência a uma tradição de proteção de dados pessoais na Europa, que, se a gente pudesse posicionar, alguns autores posicionam dessa maneira, vem desde a década de 70. Quando a gente pensa que o Brasil aprovou a sua primeira lei de proteção de dados em 2018 e que legislações de proteção de dados já ali estão presentes na Europa desde 1970, a gente tem uma dimensão do quão atrasado a gente está em relação a esse trem da história. E quando eu falo um pouco atrasado, é a ideia de que existe já um conjunto de definições, um conjunto de casos, um conjunto de orientações na Europa que não precisam ser aplicadas a ferro e fogo no Brasil, mas que já podem ser alguns guias de como a gente vai fazer. Tem esses pontos que eu selecionei, que eu acho que são importantes, mas vão ficar mais claros na medida em que a gente vai percorrendo ali a minha fala. Eu não vou entrar ali na diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível, porque a Caroline muito bem colocou. Eu acho que tem um exemplo que eu posso dar de maneira prática para dizer o que é um dado pessoal e por que contexto é muito importante. Meu nome é Alexandre Pacheco da Silva. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. São dois dados ali que são importantes: nome e função e profissão. Só que se você for nas bases de dados da Fundação Getúlio Vargas e jogar Alexandre Pacheco, você vai encontrar, surpreendentemente, mais de um Alexandre Pacheco. Aliás, eu agradeço muito, porque muitas vezes broncas que são direcionadas a mim vão para o professor Alexandre Pacheco da Escola de Administração. Mas, mais do que isso, o professor Alexandre Pacheco da Escola de Administração é professor de Direito. Ele dá introdução ao Direito e algumas outras disciplinas também introdutórias no campo jurídico para alunos da Escola de Administração. Nesse caso, se eu tivesse só esses dois dados, contextualmente, eu não conseguiria identificar de maneira direta alguém. Agora, se eu der outros dados em comparação a esse e for capaz de identificar uma pessoa, por exemplo, dar o nome completo de cada um, no meu caso, Alexandre Pacheco da Silva, e no caso dele, Alexandre Sansoni Pacheco, a gente vai conseguir ter uma clareza sobre esse tipo de distinção. Aliás, um detalhe interessante: todos me conhecem como Alexandre Pacheco, só que o e-mail alexandre.pacheco@fgv.br é dele. Então, um dos aspectos interessantes dado pessoal sempre respeita o contexto. Então, dado pessoal não é apenas um dado em si,
pessoal, mas ele sempre vai se orientar às finalidades e características do negócio que eu estou trabalhando, às operações de tratamento de dados que eu estou trabalhando. Mas mais do que isso, um detalhe bastante interessante para a comunidade técnica, que eu acho que é fundamental, é entender o que é dado anonimizado, porque tem muita confusão quando a gente começa a pensar dado anonimizado. A primeira questão do dado anonimizado é, tanto na Europa quanto no Brasil, o dado anonimizado é aquele que se despersonalize. Portanto, se eu tenho garantias de que meu dado está anonimizado, eu basicamente não tenho aplicação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados àquele dado. Eu tenho um espaço de liberdade muito maior para lidar com um dado anonimizado. Eu vou poder ali utilizá-lo de diversas maneiras. Qual o problema? A despersonalização do dado faz com que os usos que eu posso dar àquele dado sejam mais reduzidos, porque, obviamente, para algumas finalidades que eu vou ter, o dado pessoal ele vai ser o essencial. Por exemplo, para medidas de marketing direcionado e assim por diante. E o dado anonimizado, na definição da lei, é basicamente o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Esse é um dado interessante que ele tem dois fatores. Essa definição é, basicamente, eu vou avaliar a técnica de anonimização que vocês estão utilizando no momento da adoção dessa técnica. E um detalhe interessante é, se ela estiver lastreada por certificações internacionais, existe uma tradição europeia para dizer que eu não vou exigir mais do que um padrão certificado por entidades internacionais, por exemplo, certificações como ISO e outras tantas, para fazer com que, lá na frente, se outras aparecerem e forem muito mais precisas e seguras, eu vou exigir com que lá atrás essas fossem utilizadas. Então, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é reversibilidade. Se, por meios simples, que qualquer membro da comunidade técnica pudesse reverter o processo de anonimização, este dado para a lei nunca foi anonimizado. Via de regra, uma das coisas que eu percebo muito claramente é, quando eu vou conversar no programa de conformidade com a área de tecnologia da informação e profissionais da área técnica da Fundação Getúlio Vargas, a primeira coisa que a gente teve que resolver internamente foi, bom, vamos tentar verificar quais técnicas de anonimização têm um baixo risco de reversibilidade diante dos mecanismos disponíveis hoje. E, via de regra, o que eu percebo é, muitas empresas hoje utilizam pseudonimização, são máscaras que me permitem ter algum grau de anonimização, mas que permitem a reversibilidade, portanto, o dado é pseudonimizado, mas não anonimizado. A tradição europeia faz com que, por alguns casos já colocados lá no contexto de autoridades nacionais, a gente já saiba que, se é possível a reversibilidade, você trabalhou o dado pessoal sem nenhum resguardo durante todo o seu processo. E aí, como identificar um dado pessoal? Basicamente, por contexto, por algumas características que, óbvio, o dado pessoal vai ter e algumas características que vão fazer parte do meu banco de dados. Por exemplo, IP. IP pode ser um dado pessoal? Se eu tiver apenas a sequência numérica do IP de conexão, por exemplo, ele em si, numa tabela que só tem ele, ou outros metadados que eu não individualize, aquela tabela potencialmente não será uma tabela que vai versar sobre dados pessoais. Agora, se eu conecto por qualquer operação de tratamento de dados, este dado IP, com qualquer outro dado que me permita identificar em linha direta ou por 2 ou 3 passos subsequentes, o IP ele vai ser dado pessoal. Geolocalização é a mesma coisa. Dados de longitude ou latitude, eles em si, como coordenadas, não são dados pessoais, porque eles estão identificando um ponto no espaço e não necessariamente uma pessoa. Agora, se contextualizados, por exemplo, em serviços ou aplicações muito específicas, eles muito provavelmente, nos exemplos que a gente tem hoje, serão dados pessoais. Bom, a Caroline mencionou que o conceito de tratamento de dados pessoais, ou a ideia de tratamento de dado pessoal, como as operações de uso de dado pessoal que a lei se aplica, são muito extensas. A gente tem todo tipo, a gente diria que até recepção, classificação, acesso, transmissão. Basicamente, se eu der uma olhadinha numa base de dados, por exemplo, em qualquer tipo de tabela, o acesso em si já é uma operação de tratamento de dados pessoais que atrai a aplicação da lei. E ela mencionou muito bem os agentes de tratamento. Um detalhe que eu acho muito interessante, e fez parte da fala dela, que eu acho muito importante que vocês saiam daqui para entender isso, é a diferença entre
controlador de dados e operador de dados. O controlador de dados é aquele que toma as decisões sobre que operação de tratamento será realizada. Quem vai ter acesso, quem vai transmitir, quem vai armazenar, quem vai classificar esses dados. O controlador é a pessoa que fala o que se fará, não do ponto de vista técnico, do ponto de vista da operação em si. Por exemplo, do ponto de vista do seu modelo de negócio. Qual estratégia de marketing vai ser utilizada pela exploração daquele dado pessoal. Os operadores são aqueles que implementam. Então, decisões de ordem técnica de implementação, muitas vezes ficam ali na conta do operador. Quando que um operador deixa de ser operador e passa a ser controlador e operador ao mesmo tempo? Quando ele toma decisões sobre que tipo de tratamento de dados será realizado. Quem vai ter acesso, como vai ter acesso. O controlador é aquele que toma essas decisões. E aí, eu não vou me repetir ali no encarregado e também na ideia de que a gente tem um titular de dados, que é a pessoa física a que aquele dado se refere. Bom, e aí algumas perguntas interessantes para a gente comparar a Europa e Brasil. Em primeiro lugar, quais são as diferenças entre transferência internacional de dados e transporte de pacote de dados? Vocês são da comunidade técnica e, muitas vezes, o que vocês oferecem é infraestrutura de transporte. Transporte não é uma palavra que está ali dentro do rol de operações de tratamento. Transmissão é. Uma das coisas que na Europa e na tradição europeia tem se colocado é transferência internacional de dados, basicamente eu aqui no Brasil, estou mandando, por exemplo, uma mensagem, um e-mail, para uma pessoa que se localiza em outro país. E eu tenho ali toda uma infraestrutura de transporte técnico envolvendo várias etapas para que esse mero e-mail da minha caixa de entrada chegue na caixa de entrada de outra pessoa. E eu vou usar vários serviços nesse meio do caminho. Se eu faço parte exclusivamente do transporte de pacotes de dados para viabilizar essa operação, e eu não tenho qualquer visibilidade sobre o dado pessoal, que vai ser a reunião dos pacotes de dados nas pontas, via de regra eu estou transportando, eu faço parte da infraestrutura, eu, em princípio, nesta ação específica, não estou realizando uma operação de tratamento. Agora, eu não faço só isso e vocês não fazem só isso. Então, muito provavelmente, existem várias operações de tratamento nesse meio do caminho que vocês vão realizar. A dúvida que fica já na tradição europeia, a infraestrutura para algumas ações não necessariamente é encarada como uma operação de tratamento de dados pessoais. E mais do que isso, uma das coisas interessantes é, quando que eu posso enxergar o que tem nos pacotes de dados para fins, por exemplo, de pensar questões envolvendo gestão da minha rede e envolvendo segurança da minha rede. São exceções do que a gente poderia dizer, que podem ser sim consideradas como operações de tratamento, mas enfim, tem ali vários momentos que não vem ao caso eu tratar aqui, mas que a lei tenta trazer como isenções, por exemplo, para você aplicar um conceito que eu vou trabalhar aqui, que é um conceito que chama interesse legítimo. E transferência internacional de dados nada mais é do que a envio de dado pessoal, não de um dado não pessoal, de um país para outro, de uma jurisdição para outra. Então, por exemplo, se eu armazeno os meus dados ali, num serviço de armazenamento em nuvem, que tem ali, dentro de um modelo de computação em rede, computadores em mais de uma jurisdição, o ato de armazenamento em nuvem é um ato de transferência internacional de dados. E aí a gente tem um primeiro ponto de conexão direto com a legislação europeia, com o regulamento europeu, que é a transferência internacional de dados e como o Brasil se localiza num conceito que chama nível de adequação. O que significa nível de adequação? Basicamente é o seguinte, a União Europeia chega e atribui aos países, unilateralmente, por decisão própria, que países ela considera como países de nível adequado. E o que ela leva em consideração para dizer que um país é nível adequado? Ela leva em consideração o ordenamento jurídico deles, a lei de proteção de dados deles, a autoridade de proteção de dados do país, ela leva ali algumas experiências de visitas que ela faz, ela leva vários elementos importantes. Quando um país não recebe a classificação de nível adequado, basicamente a União Europeia está falando, este país não é, por enquanto, um país de nível adequado. Portanto, eu vou precisar daquele que trata o dado, controlador ou operador, garantias de que, se o seu país não é seguro, adequado à proteção de dados pessoais, você vai ter que me mostrar individualmente que você está apto a realizar uma operação de transferência internacional. E quais são essas medidas compensatórias?
Uma delas, por exemplo, é a adoção de cláusulas contratuais padrão. O que significa isso na prática? Eu vou lá, existem decisões da Comissão Europeia que dizem lá, estas cláusulas que os membros da Comissão Europeia redigiram, essas, se você colocar no seu contrato, você está adequado para transferências internacionais. Se você é um grupo econômico, você pode ter um código de conduta do grupo econômico inteiro, apresentar para a União Europeia e eles aprovarem o seu código de conduta. Você pode ter um consentimento especial com várias características importantes para que você possa substituir a falta de adequação. E, por fim, você pode ter certificações internacionais, por exemplo, aprovadas pela União Europeia, desde ISO a outras tantas. E mais do que isso, quando a gente pensa ali os tipos de serviço e as finalidades que eu sempre tenho que pensar, para além de infraestrutura, eu tenho parcerias com produtores de conteúdo, parceria com aplicações, eu forneço serviços, eu produzo conteúdos próprios, ou eu produzo outros tipos de produto ou serviço que possam ter ali operações de tratamento de dados pessoais. E, basicamente, um ponto importante de conexão entre Europa e Brasil é a obtenção do consentimento. E consentimento é interessante que, basicamente, muita gente fala, eu obtive o consentimento. Mas consentimento é escolha. Se você não dá para o titular de dados, para a pessoa física que tem os seus dados tratados, uma escolha real, você não está dando consentimento. Ele tem que ser livre. Livre o que significa? Você dá essa escolha para a pessoa. Ela pode dizer não. Ele tem que ser informado, então você tem que, usando um jargão não técnico, ou quando técnico, explicar o que ele significa, para que a pessoa possa ter uma escolha real e entender o que está acontecendo. Então, de nada adianta, por exemplo, chamar um algoritmo de agente autônomo. Dizer, por exemplo, técnicas de aprendizado de máquina, como muitas empresas fazem, eu uso técnica de aprendizado supervisionado, não supervisionado, isso não significa nada para o titular de dados, a pessoa na ponta. Evitar jargão técnico e, da minha parte, evitar jargão jurídico também. E ele tem que ser inequívoco, ele tem que ter essa clareza na linguagem, formas de apresentação para ele. Então, nesse sentido, uma imagem muito importante se é uma escolha efetiva, eu posso não só ticar, mas eu não posso condicionar para algumas partes que não são da essencialidade do serviço que eu presto, eu não posso condicionar essa escolha, essa opção. E aí, nesse sentido, eu não tenho uma base legal apenas que é o consentimento, a Europa também não tem uma base legal apenas que é o consentimento, você tem várias outras. Desde aquelas temáticas, por exemplo, tutela da saúde, proteção ao crédito, mas cumprimento de dever legal. Você tem várias hipóteses temáticas que colocam ali execução de um contrato e assim por diante. Mas você tem uma carta que é, ao mesmo tempo, muito interessante, mas merece muitos cuidados, uma vez que ela é aplicada, que se chama interesse legítimo. Interesse legítimo na Europa e no Brasil são um pouco diferentes. O Brasil adotou uma postura que facilita para controladores e operadores a aplicação do interesse legítimo. Ela não resolve os problemas relacionados à aplicação de interesse legítimo, mas ela atenua o que a Europa trabalha como interesse legítimo. Em primeiro lugar, ela vai dizer, olha, para a promoção das atividades de um controlador, você pode tratar os dados com base no seu interesse legítimo. E ela deixa muito claro que, uma vez aplicando, você vai ter que ponderar os direitos fundamentais do titular de dados pessoais. Então, unilateralmente, o controlador pode ir lá dizer, eu fiz um teste, eu fiz uma avaliação e eu estou aplicando o interesse legítimo. Eu assumo todos os ônus relacionados a isso. Todos, absolutamente todos. Eu não passo pelo titular e eu não estou com uma hipótese temática. Ao mesmo tempo, uma das questões importantes que aparece quando eu aplico o interesse legítimo é quando que eu vou fazer um teste que faz com que eu não deva aplicar o interesse legítimo. Basicamente, quando eu estou trabalhando ali, algumas situações que já não estão consolidadas nessa tradição que foi a minha referência inicial à proteção de dados pessoais, que é a ideia de que, alguns casos eu estou mais seguro, em outros casos eu estou menos seguro. Quais são os casos em que eu estou seguro? Combate à fraude e segurança. Eu posso usar o interesse legítimo para avaliar casos em que eu estou verificando minha identidade, eu estou tentando combater fraude, eu estou evitando, por exemplo, invasões não autorizadas ao meu sistema? Com certeza. Eu posso, para a promoção dos meus serviços, com algumas ressalvas, por exemplo, não usar para marketing direcionado, porque é promoção do meu serviço, mas já tem uma tradição europeia dizendo, é melhor você obter o consentimento do titular relacionado a isso? Sim. Restrições geográficas. Por exemplo, imagine que vocês utilizam vários serviços de streaming e já perceberam que os serviços de streaming de vídeo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa é diferente do que no Brasil.
Você tem contratos de licenciamento de conteúdo que impedem você disponibilizar determinados conteúdos em determinadas regiões. Se você tem esses contratos, você já restringe, por exemplo, geograficamente e diz: eu vou usar o interesse legítimo para tratar os dados desta maneira e eu não preciso ter a obtenção do critério do consentimento do titular, porque é a execução de um contrato ou, em alguma medida, interesse legítimo meu no escopo dessa rede contratual que eu tenho para a prestação desse serviço. E investigações internas, por exemplo, para corrupção ou infrações disciplinares, que é o que a gente vai chamar de compliance, que é como a proteção de dados tem entrado em muitas empresas aderindo a departamentos de compliance. Por exemplo, eu não vou falar para o investigado internamente, envolvido potencialmente no cometimento de um crime, e vou obter o consentimento dele para dizer: olha, eu estou reunindo dados pessoais seu para fins do procedimento disciplinar interno por suspeita de algum tipo de ato disciplinar ou ato, por exemplo, criminoso. Já caminhando mais para o final da minha fala, um detalhe interessante, quando a gente vai pensar ali também, como é que a gente lida com o fato de como era o mundo antes da lei e depois da lei, basicamente é o seguinte: acredito que todos vocês tenham bases de dados largas que tenham dados pessoais de titulares. E uma dúvida é: como é que eu reaproveito, como é que eu torno estes dados em conformidade ou adequados ao novo contexto legal? Eu já tenho base de dados, eu não tinha obrigação de obter o consentimento lá, por exemplo, há 10 anos atrás, e agora eu tenho essa nova legislação em que eu vou realizar operações de tratamento de dados com ela, e a Europa já teve que se deparar nisso, porque antes do regulamento europeu que entrou em vigor em 2018, o GDPR, você já tinha a diretiva de 1995, que era a diretiva 46, que já previa várias obrigações e já tinha que lidar com esse momento de transição tecnológica. E não só transição tecnológica, mas também transição de uso de bases de dados. E um detalhe interessante o legítimo interesse também pode ser usado para esses tipos de finalidade. Qual a questão? Tentem trabalhar de maneira intercalada. Quando possível, obtenham um consentimento. Quando não possível, criem a hipótese de um opt-out, criem a hipótese de a possibilidade de saída, a possibilidade de escolha para o titular de dados pessoais, caso vocês não consigam encontrar esse titular num primeiro momento, quando vocês estão tentando ali encontrá-los para fins de execução dessas atividades. Bom, passando aqui, um detalhe bastante importante, eu não tenho tempo para falar aqui, mas depois quem quiser conversar comigo, eu fico à completa disposição: cuidado com fornecedores. Cuidado com quem vocês compartilham dados. Por quê? A lei cria uma previsão de responsabilidade na cadeia, solidária em alguns casos. Então, se o seu fornecedor não está adequado à lei de proteção de dados, ou aquele que você compartilha não está ali adequado em conformidade à proteção de dados, você pode, por um ato que não é seu, ser também parte da responsabilização que a Caroline mencionou muito bem. Relação com o titular, a gente tem um rol de direitos bastante grande do titular, desde a confirmação do tratamento e acesso a dados, a direito à revisão, direito à correção de dados e tudo mais. Como é que algumas empresas têm feito? Elas têm criado dashboards para que o titular de dados possa optar e controlar exatamente o que podem ser feitos com os dados e como é que ele vai exercer esses direitos. Basicamente, isso implica custos, isso vai gerar um processo de conformidade que não vai se limitar a agosto de 2020, mas é muito importante que vocês saibam que os projetos precisam começar e os projetos precisam ter um cronograma de execução, inclusive da área técnica. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, olhando para a história europeia, ela também teve momentos de transição, momentos em que ela, no início, procurava como alvo, para fins de criar símbolos, empresas e entidades da sociedade civil que tratam dados que não tinham ali nenhum plano em implementação. Então, para você virar alvo, basta não fazer nada. Agora, você que está fazendo alguma coisa, e por questões de custo, questões de tempo, readequação cultural interna, inclusive, treinamentos internos, se você tem um plano, muito provavelmente você não será alvo, muito provavelmente você vai estar muito mais preparado, mesmo que não tenha tudo implementado. Bom, consentimento a menores não dá, mas só para terminar minha fala aqui, eu queria aproveitar a fala da Caroline quando ela menciona o encarregado. O encarregado, ou Data Protection Officer no contexto europeu, basicamente é o ponto de comunicação e o ponto de explanação
de quais são as iniciativas de proteção de dados que uma empresa realiza. E a ideia desse ponto de comunicação é que ele vai ter que explicar, ou ela vai ter que explicar, ou a equipe vai ter que explicar, quais foram as operações de tratamento que foram feitas, quais são as mudanças na arquitetura de sistema que foram feitas. E, mais do que tudo, criar documentos importantes para explicar essas operações de tratamento. Eu costumo dizer que existe um paralelo muito forte no âmbito internacional, que é a proteção de dados é o novo direito ambiental. Por quê? No direito ambiental, você também tem princípios como de precaução e outros, e você tem relatórios como EIA-RIMA, que você tem que produzir constantemente. O relatório de impacto nada mais é do que seguir essa tradição de precaução e de relatórios para prestação de informação. E o encarregado é esse ponto focal de prestação de esclarecimentos, seja a autoridade nacional, membros do Ministério Público ou qualquer um que venha pedir informações. E para isso é muito importante existir programas de conformidade voltados a isso. É isso. Muito obrigado. Me ouvem? Me ouvem bem? Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou Boanerges Antônio, da empresa Eletronet S.A., sou o controller, e quero reconhecer aqui, registrar a brilhante apresentação da Carolina e do Pacheco, preciosas informações realmente que são muito bem-vindas e serão muito úteis para todos nós. A minha pauta, ela se reserva no sentido de o que a Eletronet está fazendo e como é que ela está entendendo essa nova lei, e é o que eu vou, então, apresentar para vocês. Mas antes eu preciso passar rapidamente uma informação, uma ideia do que é a Eletronet. Bom, não foi? Tá. Bom, o nosso negócio, nós somos uma empresa de prestação de serviços de telecomunicações. Nós fornecemos trânsito de dados e o trânsito de IP. Transporte de dados, trânsito de IP. Nossos princípios são pautados na ética, na satisfação do cliente, na qualidade dos serviços prestados e num preço justo. Nossas características básicas do negócio está nas transações comerciais entre empresas, o que, então, não envolve diretamente o consumidor final, o que certamente não é o caso de muitos provedores, este sim, com esse tipo de negócio. Nesse sentido, nosso perfil, ele está focado aí na neutralidade, no investimento contínuo para atendimento e modernização dos nossa infraestrutura, projetos específicos para cada cliente, de acordo com a sua necessidade, o atendimento direto, quer dizer, a Eletronet é uma empresa que os clientes podem, a qualquer momento, falar com todos os níveis da companhia para dirimir quaisquer dúvidas, inclusive diretoria. E nós temos aí o predomínio da parceria. Nossa intenção é não sermos apenas o prestador de serviço, mas um parceiro efetivo dos nossos clientes. Bom, de fato, eu fiz aqui algumas pequenas introduções sobre a lei, mas vocês já tiveram aqui a brilhante exposição dos dois antecessores meus. Bom, mas, resumidamente, esta lei, que é de 2018, ela vem a ser aí uma extensão da lei europeia, né? E mais interessante disso é que esta lei europeia, ela já vem num processo de evolução, como bem disse o Pacheco, de uma lei de 95, né, da Comunidade Europeia. Então, no Brasil, isso realmente é uma situação muito nova e requer realmente muito aprendizado para que nós possamos nos adaptar. Bom,
Resumidamente, o objetivo desta lei, então, é saber como se coleta dados, como se processa os dados, como são utilizados, como são armazenados, né, focando os dados pessoais. Bom, na Eletronet, nós estamos desenvolvendo um programa de compliance e, nesse sentido, entendemos que será obrigatório, será muito importante que o atendimento, a forma de nós tratarmos a LGPD seja contemplada nesse programa de compliance. Okay? Bom, então, nós estamos fazendo uma atuação conjunta, né, com a LGPD e o programa de compliance, de forma que nós estamos fazendo uma coisa que seja clara, que seja objetiva, que envolva os departamentos que estão diretamente ligados à recepção de dados e processamento de dados. E aí, fazem parte desse grupo o departamento jurídico, departamento de TI, comercial e operação. E aí, nesse contexto todo, existe na LGPD uma gradação de importância quanto às informações, um selecionamento das informações pessoais. Então, tem aí um quadro comparativo, mas eu fiz aqui um resumo desse. Esse quadro diz quais tipos de informações são mais suscetíveis a risco, aquelas que são menos suscetíveis a risco. Portanto, aí, isso mostra qual é a necessidade, qual é o risco e qual é a forma de se tratar as informações de acordo com o seu grau de importância, né? Então, resumidamente, nós dividimos isso em dois grupos. O grupo A, que são as informações que entendemos menos comprometedoras, como aqui já o Pacheco elencou. Então, nós temos ali os dados anonimizados, que se tratam de endereço, né, CEP, dados complementares, que aí entra a escolaridade, profissão, dados bancários, dados cadastrais, que são aí nome, sexo, nascimento, data, documentos, contato, e os dados públicos, esses aí que são até publicados pelos próprios portadores, titulares das informações. Bom, e aí nós temos outro grupo B, que são os dados mais complexos, né, que devem ter uma outra forma de tratar em função da sua importância. E aí eu digo aí os dados sigilosos, que tem a ver com situações, com dados financeiros, autorizações, transações, limites bancários, essas coisas. Os dados sensíveis, que aí se referem à cor, doença pré-existente, opção política, religiosa, dados restritos, né, aí mais focado em números de cartão, senhas, biometria, e dados sistêmicos aí mais afeitos à questão mais de informações eletrônicas, ok? Bom, com isso, nós fizemos uma pequena amostra do que entendemos, no caso da Eletronet, o que são as informações, como elas se classificam. No nosso caso, nós temos informações de fornecedores, né, recebemos informações de fornecedores, podem ser fornecedores de produtos, de serviços, fornecedores financeiros, etc., que nós obtemos por contratos, propostas, cadastros. O fim dessa obtenção é fazer uma compra de produtos, serviços ou financeiras, e nós classificamos essas informações no grupo A, porque elas basicamente estão ali focadas nas informações cadastrais que não resultam
em muita invasão de dados importantes da pessoa física, né? E aí nós temos também as informações recebidas dos nossos clientes, aí estão os provedores e operadores, que também se materializam por contratos, ordens de serviços e também cadastros. O objetivo dessas informações para nós é realizar a venda. E aí nós também classificamos essas informações no mesmo grupo A, porque são informações, na maioria delas, públicas, porque referem-se a dados pessoais dos donos das companhias, administradores, e isso são dados públicos, registrados nas juntas comerciais e cartórios de documentos, e fazem parte de um cadastro, visto que o nosso tipo de contrato é uma relação de empresa com empresa e não é um contrato que obrigue garantias dos acionistas, dos sócios, dos administradores da companhia que nós prestamos serviço. Portanto, então, nós entendemos que as informações pessoais, no nosso caso, elas estão no grupo A, o grupo, vamos dizer, menos perigoso, se é que eu posso usar essa visão. Bom, e aí nós temos uma informação de funcionários, eu coloquei isso aqui só para exemplificar exatamente a diferença. Os funcionários, todas as empresas têm, eles são, as informações são vindas pela admissão, resultam na contratação dessas pessoas, desses colaboradores, e elas todas fazem parte do grupo B, porque elas, de certa medida, contemplam dados sigilosos, sensíveis, restritos, e em alguns casos sistêmicos, tá? Então, este quadro mostra que, no caso da Eletronet, a nossa relação com os dados pessoais, ela é muito pequena em relação aos dados que os provedores que atendem o consumidor final recebem. Porém, o que nós entendemos dessa nova lei? Nós entendemos que ela é muito bem-vinda, porque ela vai regular, vai definir, limitar as condições de utilização dos dados e deverá proporcionar para o consumidor uma confiança em disponibilizar as informações. Por quê? Quantas pessoas aqui já passaram pela vamos dizer, dificuldade ou pela incerteza, insegurança de fazer qualquer transação e pedirem cadastro, dados importantes, e aí a pessoa fica receosa em passar, perguntando por que eu vou passar isso se eu não pedir, não é? E é claro que é uma forma do fornecedor do serviço, do produto, procurar aumentar a sua base de futuros clientes. Isso é bem-vindo, mas fica aquela dúvida, o que é que essa empresa que eu não conheço, que eu nunca estive aqui, vai fazer com a minha informação? Minha informação é valiosa, não é? Ela pode resultar em situações inimagináveis. Então, nessa condição, nós entendemos que a lei é boa porque vai permitir que o cliente, o dono do dado, o titular do dado, tenha confiança em disponibilizar essa informação, ele vai ter a segurança que o trato daquela informação vai seguir uma norma legal, e isso vai incentivar a entrada de refratários, foi assim que eu classifiquei essas pessoas que têm um pouco de insegurança em essas relações de dados, elas vão ter um incentivo para entrar no mercado digital eletrônico, né? E para a empresa, por outro lado, também eu acredito que há uma contribuição boa, no sentido de que ela, com essa mudança de comportamento dos consumidores, ela irá alavancar os seus negócios, tá?
E também existe aí um conhecimento deste range da responsabilidade que a empresa tem para a informação e também para a sanção que ela irá sofrer caso não obedeça o que está na lei. E isso, logicamente, vai levar que a empresa tenha uma iniciativa de obedecer esta legislação por duas motivações importantes. A primeira motivação é alavancar os negócios, né? E a segunda motivação, evidentemente, é estar de olho que existem sanções, punições graves, como bem colocou a Caroline, de multas pesadas, né, podendo chegar aí a 50 milhões de reais por evento. Quer dizer, então, são duas situações que são paradoxais, mas, no final das contas, elas, por serem claras, permitem que as regras do jogo sejam conhecidas e isso, na nossa opinião, é bom, né? O que nós consideramos a informação? Nós entendemos que é um ativo muito valioso. Ele revela o poder econômico, cultural, revela o perfil de consumo, as condições de saúde, o comportamento social, religioso, político, racial, sexual, a ocupação, os hábitos, os hobbies, onde os consumidores costumam viajar, o que fazem nas horas vagas, restaurantes que frequentam. Então, isso é um ativo de muita importância realmente, né? Entendemos que a lei é uma lei, por ser nova, ela ainda está numa fase, para todos nós, de um aprendizado constante, tá? Porque ela realmente é muito generalizada, né? E tem muitas minúcias que as empresas precisam realmente observar, como já alertado aqui pela Caroline e o Pacheco. Bom, na nossa atividade, tá, como já disse no início, ela compreende, então, o atendimento do usuário final, não do usuário final, e, por isso, a nossa atividade ela é pouco impactada pela LGPD. Tá? Porém, nós já estamos praticando em alguns contratos, algumas relações comerciais, a assinatura de NDAs, tá? Que é uma maneira de já se iniciar um compromisso de sigilo de informações. Bom, quanto à adequação da Eletronet com relação à LGPD. Bom, o que nós estamos fazendo para adequar a essa nova lei? Estamos estudando a lei, né? Tem uma coordenação conjunta do Departamento Jurídico e a Controladoria. Nós estamos, então, trabalhando na formação de grupo de trabalho. Esse grupo ele vai reunir os participantes das áreas diretamente ligadas a receber informações. Aí nós podemos mencionar o compliance, o TI, as operações, a área comercial, a área financeira. E o objetivo deste grupo é apresentar, no menor tempo possível, um projeto, né, para que a lei seja cumprida. Também estamos tratando da seleção de empresas especializadas, consultorias. Já aproveitamos para reforçar aqui a dica do Pacheco com relação a que essas empresas devem ser empresas muito bem avaliadas, para que não se acabe fazendo uma contratação ruim. E aí também tem todo esse procedimento, a indicação dessas três figuras importantes no processo, que é o controlador, né, que estão
decide o que fazer com as informações, o operador, também já ressaltado aqui pelos dois antecessores, e o encarregado. Tá? Logicamente que essas pessoas, sendo físicas ou jurídicas, devem ter um perfil adequado a cada uma dessas funções que são extremamente importantes. Né? E também estamos fazendo um levantamento das informações existentes, como é que elas estão sendo utilizadas e como elas estão sendo guardadas. Né? Bom, o passo seguinte é o mapeamento das informações necessárias ao nosso negócio. Vamos aí, então, nesse mapeamento, verificar o grau de importância da informação, fazer o follow-up da sua utilização, a gradação da sua importância em termos de maior ou menor sigilo, e como é que essas informações serão guardadas, por que período. Inclusive, a lei fala de um tempo que precisa a informação manter-se guardada após mesmo a cessação do contrato. Então, é uma coisa realmente que é necessário ser um trabalho muito bem feito, mas a vantagem é que, uma vez bem feito, ele torna-se eterno. Né? E também temos, depois desses passos todos, chegaremos aí ao desenvolvimento de um plano de ação que será colocado em prática, vai aí trazer o projeto, onde o termo projeto eu talvez forcei um pouco, mas foi o termo que eu achei mais adequado. Portanto, ele vai ter normas, vai ter uma série de dados para a sua construção, inclusive técnicos, legais, regulatórios. Então, basicamente, é um projeto que será, então, resumido em normas e procedimentos, devem ser claros, devem ser objetivos e devem ser, sobretudo, acessíveis, no sentido de que esse trabalho seja desenvolvido, desempenhado, realizado pelas pessoas que terão acesso e obrigação de fazer esse trabalho de uma maneira muito fácil, muito amigável, né? Sem muita burocracia, para que o trabalho se torne realmente uma ferramenta de ajuda e não um estorvo, uma situação de criar dificuldades na companhia. Faz parte do nosso projeto de adequação um programa de treinamento das pessoas que estarão obtendo informações, terão acesso às informações, e também uma inclusão de auditoria para verificação da conformidade. Essa auditoria não quer dizer que seja uma empresa contratada, um ente terceirizado. Pode ser uma auditoria interna, pode ser um sistema de avaliação, de acompanhamento, feito de tempos em tempos, de uma maneira, inclusive, não prevista anteriormente, a coisa meio que de surpresa, para se pegar como é que as coisas estão sendo processadas, se realmente a empresa já incorporou essa realidade no seu dia a dia. E, então, também estamos já fazendo, em alguns casos, as adaptações em contratos, visando já antecipar e mostrar que nós já estamos focados em atender essa legislação. Tem aqui um quadro, ficou muito pequeno, desculpem, mas, de fato, aqui eu procurei traçar uma comparação da legislação europeia com a legislação brasileira, e aí focamos os pontos de divergências, né? São aí 11 artigos da lei que, entre a Comunidade Europeia e a nossa, tem diferenças. Inclusive, eles estabelecem lá uma norma,
uma definição melhor sobre... aí são as casos de saúde, dados biométricos, dados de crianças, quer dizer, é uma coisa um pouco mais complexa na Europa nesse sentido. Bom, é isso. Espero que nós tenhamos aí, de certa maneira, contribuído um pouco para vocês, e a Eletronet está à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Era isso. Bom, gostaria já, antes de qualquer coisa, agradecer as apresentações, muito instrutivas, muito interessantes. A gente viu os aspectos legais, aqueles itens da lei que a gente precisa estar atento. Tanto a Caroline como o professor Pacheco destacaram muito bem. E interessante também a colocação do Boanerges, como isso foi levado dentro de uma empresa, embora não haja ali, como ele comentou, tratamentos de dados pessoais, porque não são atendidos os clientes finais, mas essa organização, a classificação dos dados, por onde ele entra, para que serve, são guias muito interessantes que servem para todos. Muito agradecido pelas apresentações. E agora a gente abre para perguntas. Fiquem à vontade para endereçar as perguntas para qualquer panelista, porque com certeza esse tema ele é muito importante e nos atinge a todos. Bom dia, meu nome é Paulo, trabalho no NIC-BR na área de ciência de dados. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí aos panelistas, excelente, assim, um tema super sensível e importante de estar sendo discutido aqui. E a pergunta vem muito no sentido de entender algumas questões que talvez não tenham sido abordadas aqui, da questão da transnacionalidade do titular. Uma vez que projetos muitas vezes começam localmente e eles escalam algumas vezes, quando bem-sucedidos, regionalmente ou globalmente, em algumas vezes, como é que você lida quando o titular não está sempre num país? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo e as legislações são diferentes. O puro e simples aceite de um termo respeitando a lei nacional serviria a esse sentido? Aí a pergunta vem nessa linha. Bom, para começar, desculpa, qual é o seu nome? Paulo. Paulo, desculpa, eu não capturei no início. Bom, Paulo, de maneira muito direta. Em primeiro lugar, hoje, e não apenas no regulamento europeu, na lei brasileira, como em várias legislações, como, por exemplo, na lei argentina, na lei uruguaia, na América Latina, você tem essa ideia de colocar dentro da transferência internacional algo que se chama nível de adequação. O movimento todo de proteção de dados pessoais, por mais que as legislações tenham peculiaridades locais, é que você tenha regras, conceitos similares, por mais que você tenha ali adequações típicas de cada país. Por exemplo, o Brasil tem uma hipótese de tratamento de dados pessoais, que é a hipótese de proteção ao crédito, que é típica do Brasil. Outros lugares não têm essa hipótese que autoriza, para fins de serviço de proteção ao crédito, o tratamento de dados. Então, cada país vai ter algumas peculiaridades. O que acontece? Hoje é um diferencial competitivo de um país, enquanto ambiente de negócio, você ser classificado por outros países como um país de nível de adequação. O que isso significa na prática? Eu, empresa, no Brasil, ou num país com nível de adequação, o Brasil ainda não é, se eu estou nesse país de nível de adequação, eu, com outros países que me classificaram como tal, eu basicamente tenho uma avaliação dizendo, olha, nós todos fazemos parte de uma rede que está alinhada com princípios, normas de proteção de dados, mesmo com as peculiaridades locais. Qual o problema? Um dos aspectos importantes a Europa olha para a autoridade nacional dos países como uma das etapas de avaliação da adequação e vê a sua autoridade nacional independente, o seu sistema está implementando a lei. Se na prática a gente fizer, por exemplo, algo como a Caroline mencionou, que pessoas dizendo que a lei não vai pegar, ou pessoas querendo fazer com que a lei não pegue,
a gente vai ter uma desvantagem competitiva enquanto ambiente de negócios enorme, pensando a transnacionalidade, que é um fenômeno que hoje, cada vez mais, ele é importante. Então, não adianta a gente dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Se ela não pegar, é um problema muito profundo para empresas de tecnologia e serviços voltados à internet para o Brasil. Então, no final das contas, a gente tem que buscar o nível de adequação para dizer, fazemos parte dessa rede que facilita transações nesse ambiente específico. Por enquanto, a gente tem que individualmente ter essas medidas compensatórias. Eu tenho que pegar regras contratuais europeias, tenho que ter um consentimento especial e outras tantas que a gente poderia ter, que basicamente é tornar o meu negócio mais custoso. Só em complemento ao que o Alexandre Pacheco colocou, que é exatamente isso mesmo, essa questão da questão do Paulo, mas com relação à LGPD dentro do Brasil, se outro país não tem o nível de adequação que também é considerado aqui dentro do Brasil, o que a LGPD estabelece? Coloca aqui. A LGPD vai ser aplicável para o tratamento de dados pessoais realizado em território nacional. Então, não especificamente de brasileiro. Então, quem esteja ali no momento da coleta em território nacional, aplica essa LGPD, caso não haja outra lei aplicável em nível adequado, igual o Alexandre Pacheco colocou. E aí, importante esse ponto que ele falou, da LGPD também estar em nível adequado, porque senão as empresas precisam se adequar à GDPR, a outras leis também aí de outros países, dependendo aonde trata cada dado pessoal, independente do titular dos dados também. Tá bom? Eu já peço desculpas que eu vou precisar me ausentar, mas o Alexandre Pacheco e o Boas pode auxiliá-los aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Sérgio, represento o Instituto Federal, uma instituição de ensino, e a minha pergunta vinha justamente nesse sentido em si. As instituições de ensino superior e outras, elas dispõem de várias bases de dados e fornecedoras de serviços de internet a 15 mil, 20 mil, 100 mil, obviamente, alunos. Gostaria que vocês expusessem mais esse caso, como é que essas instituições de ensino vão lidar com essa lei, que ainda vai entrar em vigor, não entrou, ainda está assim meio dúvida algumas coisas. E também outra coisa, como é que essa lei transversa com a lei de transparência, que é a nível do Governo Federal, que, ou seja, todos os servidores públicos têm de dar os seus dados a nível de transparência. Como é que vocês posicionam essa parte aí? Desculpa, qual é o seu nome de novo? Meu nome é Sérgio Bento. Sérgio Bento. Ótima pergunta, Sérgio, e eu digo ótima pergunta porque é o projeto um dos projetos que eu estou envolvido. Eu venho de uma instituição de ensino, a Fundação Getúlio Vargas tem chapéus diferentes, tem serviços diferentes que a Fundação realiza, na área de concursos, na área, por exemplo, de consultoria, em projetos de pesquisa, enfim, diversos. Agora, o projeto de conformidade da Fundação Getúlio Vargas nasce da percepção de que, em primeiro lugar, quando aprovado o regulamento europeu, qualquer instituição de ensino, qualquer instituição de pesquisa que tenha projetos internacionais vai sofrer uma pressão de todas as entidades parceiras para entrar em conformidade com que seja o regulamento europeu ou uma lei nacional local. Inclusive, esse é um dos detalhes muito interessantes, que instituições de ensino que têm programas de intercâmbio necessariamente têm que ter um programa de conformidade, e muitas delas ainda não têm. Um outro detalhe interessante, quando a gente pensa em pesquisa, pesquisa, por mais que tenha uma isenção explícita para órgão de pesquisa na legislação, a forma como a LGPD define órgão de pesquisa é entidade sem finalidade lucrativa. Então, grupos educacionais que tenham finalidade lucrativa não vão ser encarados como órgãos de pesquisa e vão estar dentro do mesmo tratamento. Um detalhe interessante, entidades são multifacetadas, lidam com vários dados de alunos, têm trabalhado com iniciativas de marketing digital. Então, em algumas delas, você com certeza vai conseguir aplicar o interesse legítimo para fins de tratamento de dados. Em várias delas, você vai ter que obter o consentimento ou realizar operações de tratamento de maneira muito caracterizada e pormenorizada. Uma das coisas que eu fiquei muito satisfeito na classificação, por exemplo, do Borges, que ele trouxe aqui, são classificações que vão ter que fazer parte de fluxos e rotinas internas dentro dessa instituição. O programa de conformidade é o primeiro passo para organizar informação, reestruturar rotinas. Dali para frente, você vai ter que ter uma diretoria, uma gerência totalmente focada na ideia de como eu treino, como eu fiscalizo,
Como eu aplico sanções caso algum funcionário, algum estudante use de maneira inadequada dados? Ou até mesmo na prática, em última instância, quando você vai olhar a estrutura da sua organização, como é que você readequa documentos que você já firmou e vão precisar de aditamentos? Seja por pressão do seu parceiro externo, seja por pressão, por exemplo, seja porque o seu programa de conformidade te exige isso. Então, a ideia, primeira coisa que a gente pode dizer, é necessário que instituições de ensino, por mais que tenham várias isenções de aplicação da lei, tenham os seus programas de conformidade. E instituições de ensino superior hoje no Brasil são instituições que têm vários desafios que ultrapassam apenas a atividade de ensino e pesquisa. E que elas vão poder prestar, por exemplo, enquanto serviços de consultoria ou outros tipos de serviço que elas prestam hoje em dia, ou realizam. Essa é um pouco a ideia. Mas eu estou um pouco no mesmo barco assim que você para pensar um programa de conformidade nessa área. Tem só a segunda pergunta, que também tem a ver com a transparência, ou seja, a nível de Governo Federal, os servidores públicos têm todo o quadro... Perfeito, eu que me esqueci. Muito rapidamente, para a gente não perder o tempo. Em primeiro lugar, dado público ele é pessoal. Então, a lei diz que, em alguma medida, quando você, num determinado contexto, disponibiliza o seu dado de maneira manifestamente pública para determinadas finalidades, você não precisa, é dispensado o consentimento, você não precisa consentir aquele tratamento de dados. Então, eu vou lá, por exemplo, no LinkedIn, que é uma base privada, e disponibilizo o meu dado manifestamente público, um headhunter pode pegar os meus dados envolvendo a minha trajetória profissional e me oferecer uma proposta de emprego. Contexto, finalidade e aquele dado eu disponibilizei publicamente para aquela finalidade. Agora, se eu disponibilizo um dado meu em redes sociais, como por exemplo o Facebook, isso não significa que qualquer um vai poder extrair, que faça parte dessa rede, e usar para finalidades diferentes daquelas que estão previstas nas regras da comunidade do Facebook. Essa é a mesma lógica do ponto de vista ali do dado público. O dado público ele é pessoal, e ele é extraído da gente de maneira compulsória. Então, o fato de eu ter um dado público numa base de dados governamental não faz com que eu, privado, possa extrair esse dado para qualquer finalidade que eu queira explorar economicamente esse dado para qualquer finalidade distinta da qual ele foi coletado. Então, nesse sentido, o dado público, ele é disponível para a mesma finalidade pela qual ele é coletado, mas ele não é disponível para eu fazer o que eu quiser com ele à revelia do titular de dados, a não ser as previsões previstas na legislação. Então, o dado ser público não significa que ele está disponível para qualquer coisa. E aí a gente tem um ponto de conexão direto com a Lei de Acesso à Informação, com a LAI, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa é um pouco a ponte que a gente faz. Para a transparência e para a utilização, para aumentar a transparência do poder público, o acesso à informação está perfeito e a gente não precisa do consentimento de todos para fazer isso. Agora, para outras finalidades diferentes do que estão previstas na legislação, aí sim a gente vai ter que pensar formas de justificar essa alteração de tratamento de dados pessoais. Bom dia, Ibirissol do Papai da RNP. Primeiro, agradecê-los, e parabenizá-los, excelente painel. Minha pergunta vem um pouco no contexto de como cidadão, Quando a gente tem dados, você citou rapidamente a questão de menores, a gente tem uma preocupação com as próximas gerações, mas quando a gente fala de propriedade do dado, então, assim, quando terceiros fazem disponibilização de dados, como é que fica à luz da LGPD isso no futuro? Há um mecanismo previsto ou discutido para a posse daqueles dados ser requisitada? Como é que a gente fica num cenário onde terceiros que colocam os dados disponíveis, Essa seria a primeira pergunta. Essa é uma discussão bastante complexa, assim. A gente tem a primeira, vamos dizer assim, as primeiras leituras da LGPD envolvendo como é que eu obtenho ali o consentimento do menor de idade. Você tem algumas interpretações possíveis hoje. A primeira mais fácil é dizer, olha, para os maiores de idade, acima de 18 anos, eu coleto diretamente dele. Para os menores de idade, eu preciso de uma representação legal. Quem é representante legal dos menores? Seus pais ou qualquer outro designado, por exemplo, pelo judiciário. Uma possibilidade, que é uma interpretação que eu acho super razoável, é assim, de 16 a 18 anos, pelo Código Civil, você é parcialmente capaz. O que significa? Você pode votar, você pode escolher, desde que, obviamente, você
opte por isso, tirar o seu título de eleitor e escolher os seus representantes no âmbito governamental. Uma dúvida é, de 16 a 18, eu poderia consentir a tratamento de dados para serviços que estão disponíveis na internet? Essa é uma possibilidade, é uma discussão que eu acho muito razoável. Uma coisa que eu acho que é uma interpretação, na verdade uma interpretação que eu não acho razoável, principalmente quando a gente pensa a compatibilização dela com outros dispositivos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma interpretação que apareceu e eu já até refutei ela no nosso programa de conformidade, dizendo, a lei não fala em consentimento de adolescentes. Se a lei não fala em consentimento de adolescentes, se a lei não fala de necessidade de obtenção do consentimento dos representantes legais, se eu não preciso obtenção direta e expressa na legislação, a partir dos 13 anos, que é quando você perde a sua condição de criança e se torna adolescente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você poderia consentir. Por exemplo, o COPPA, que é a legislação norte-americana, permite com que você oferte o seu consentimento a partir dos 13 anos de idade. Eu acho essa interpretação uma interpretação equivocada, seja porque a criança e principalmente o adolescente estão protegidos pela ideia de proteção máxima ou proteção ou ação no seu melhor interesse, seja porque, no final das contas, o nosso Código Civil já diz que até os 16 anos você é totalmente incapaz e você tem que ser protegido pelas regras jurídicas relacionadas a isso. E aí, qual é a minha versão? A minha versão é, até os 16, basicamente você não vai poder coletar o consentimento da criança e do adolescente. Você vai ter que necessariamente obter o consentimento dos seus representantes legais. Você pode fazer isso por meio de ativação e-mail dos pais, você tem várias estratégias hoje que vêm se discutindo isso, mas o representante legal precisa ser envolvido. Dos 16 aos 18, fica uma discussão muito interessante, dizendo, puxa, com 16 anos, a gente está pronto para entender as consequências do consentimento para uso dos nossos dados? A gente vai poder se arrepender no futuro, caso a gente tenha dado consentimento ou não? Eu acho que é uma questão bastante complexa que a gente precisa começar a discutir. Agora, ela só se dá a partir dos 16 anos. Eu acho que a medida mais protetiva seria olhar para os 18, mas você há de convir comigo que até nos 18 a gente pode questionar até que ponto a gente está preparado para consentir e entender a extensão de toda essa discussão. Mas essa é uma discussão que está no olho do furacão ali, não só dessa lei, mas de outras no ambiente digital hoje em dia. Posso mais um ponto? Em relação a outros tipos de serviços que envolvem a esfera governamental também, como, por exemplo, a cadastro positivo, outras coisas que envolvem informações das pessoas e a interseção assim, de quem é o controlador, quem não é, fica meio nebulosa. Como é que vocês estão vendo essas relações aí também com essa lei? Bom, de maneira direta, sim, controlador é aquele que toma decisões sobre dados. E eu acredito de maneira muito sincera que, a partir do momento em que a gente tem essa discussão, uma hora, por exemplo, quando tiver uma dúvida muito pesada, essa dúvida vai ter que ser resolvida por meio de provas que você vai juntar num processo judicial, num processo administrativo. O que a gente sabe como base de dados se eu desenhei a operação, se eu disse, mesmo que eu não saiba como tecnicamente você vai fazer a transmissão, o acesso ou qualquer... Se eu disse que eu quero que eu tenha acesso para tais pessoas, eu sou controlador, porque eu tomo as decisões de que tratamento de dados vai ser realizado nesse contexto muito específico. Então, assim, tem um nível que se eu sei que eu estou tomando decisões, por mais que eu não saiba a implementação técnica, eu sou controlador. Dali em diante, eu posso ter co-controladores, eu posso ter vários vamos dizer assim, agentes de tratamento dentro da minha cadeia. Mas, assim, num determinado momento, talvez seja uma questão de prova mesmo. Só um comentário antes do Júlio. A gente já está encerrando as perguntas, porque a gente está chegando no final do tempo, mas possivelmente depois podem ser esclarecidas através dos contatos que eles deixaram. Júlio. Oi. Não, só queria, assim, trazendo um pouco mais para o contexto aqui do evento, duas perguntas rápidas. A primeira, depois ligando a segunda. A questão das pessoas que representam as empresas. Esses dados sei lá, por exemplo, do técnico que abre com um chamado suporte lá no XBR, isso é considerado dados pessoais ou não? Aqui a gente tem representantes de pontos de troca de tráfego de vários locais do mundo. Assim como a gente tem empresas como a Eletronet, que usa serviços aqui no Brasil e está se conectando a Internet Exchanges em outros países.
Eu queria que vocês pudessem falar rapidamente, aí, por causa do tempo, quer dizer, as obrigações, toda essa, vamos dizer assim, essa parte de proteção de dados, o que a gente precisa tomar cuidado e como lidar com isso? Bom, o primeiro momento no atendimento, por exemplo, que você, Júlio, mencionou muito bem na sua primeira pergunta, se eu tenho um cadastro com informações de uma pessoa física em mãos para fins de realizar um atendimento, esses dados de ordem cadastral são dados pessoais. E aí tem toda uma discussão sobre como é que eu posso ter dados pessoais ou dados que em si não são pessoais, mas que naquele contexto, naquela ficha que eu tenho por aproximação, que a gente chama de contaminação, todos eles passam a fazer parte de um mesmo bloco. Exemplo característico. Eu tenho meu nome, eu tenho meu CPF e eu tenho meu endereço. Meu endereço, mesmo que ele não seja 100% individualizado, naquele contexto ele vai ser dado pessoal. Agora, se eu tenho o nome de uma rua, se eu tenho, por exemplo, um número de um prédio, não necessariamente ele será pessoal. Então, você sempre vai ter que avaliar, em primeiro lugar, eu estou fazendo atendimento a quem? Se for a uma empresa, especificamente, mesmo que eu tenha um ponto focal da empresa, o contexto é de um atendimento entre pessoas jurídicas, e a lei não se aplica ali. Agora, se eu tenho uma ficha cadastral de uma pessoa física com dados dele para realizar esse determinado atendimento, eu estou trabalhando com dados pessoais. Um detalhe interessante do ponto de vista de trazer isso para esse contexto, aliás, eu não sei se eu respondi exatamente a sua primeira pergunta. Só para esclarecer, porque esse é um ponto central, não sei se eu tinha entendido exatamente ela. Não, por exemplo, a pessoa, eu vou ter o nome, o e-mail e o telefone do técnico que está se conectando. Isso é um dado pessoal? Isso é um dado pessoal do técnico. Então, por exemplo, se eu estou atendendo, por exemplo, eu posso ter todas as informações de quem eu estou atendendo e todas as informações do técnico específico que está realizando atendimento. Estas informações do técnico, para fins de contato, são sim dados pessoais, porque identificam ele de maneira direta ou até mesmo, possivelmente, em 2 ou 3 passos subsequentes. Isso sim, não tem dúvida. Ser dado pessoal não significa que você não pode tratar o dado. Significa que você vai ter que ter alguns cuidados dentro desse tratamento. Por exemplo, você vai ter que sempre justificar qual a razão daquele tratamento. Pode ser porque a pessoa me autorizou, e aí é o consentimento. Pode ser porque eu tenho um interesse legítimo dentro desse contexto. Ou pode ser porque eu tenho um contrato com aquela pessoa. E eu estou executando esse contrato. Basicamente, você precisa, ao realizar a operação, saber que tipo de base legal você tem para realizar a operação. Não significa que você não vai poder realizar a operação. É que o cuidado agora é que, se alguma autoridade bate na sua porta, você tem que falar, essa foi consentimento, essa foi interesse legítimo, essa foi execução de contrato. Isso precisa ter uma clareza muito maior quando você vai, por exemplo, realizar essas atividades. E, com empresas, um detalhe muito importante com empresas, o ideal é que você possa ter uma verificação de como, com dados que você compartilha com essa empresa, ou com serviços que você toma dessa empresa, ou com, nem serviço que você toma, até mesmo, por exemplo, formas como dentro da cadeia mesmo de trânsito de dados, você se resguarda que do seu ponto para o ponto subsequente, todos têm o mesmo conjunto de preocupações, regras e programas envolvendo proteção de dados pessoais. Se em toda a cadeia você está em conformidade, mas o seu colega ou a empresa que trabalha junto com você não está, a ideia é que você tem a obrigação de, pelo menos, dizer, você está em conformidade? Se ela falar não, é pensar como eu posso proceder para, solicitar que ela esteja ou, eventualmente, não fazer parte mais dessa cadeia. Isso não vai se dar da noite para o dia. E com relação às questões internacionais, hein? Então, com relação às questões internacionais, se você é mera infraestrutura de transporte de dados, via de regra, se você está simplesmente trabalhando ali, eu estou transportando pacotes para viabilizar uma comunicação, via de regra, me parece que é uma interpretação possível, isso tem sido discutido bastante no contexto europeu, que você não está realizando uma operação de tratamento de dados pessoais, porque o pacote em si não seria um dado pessoal e você não veria o conteúdo desse pacote nesse ato de transporte. Agora, do ponto de vista de negócios um pouco maiores, em que o seu papel se expande para além de uma infraestrutura de transporte, a ideia é que você tem um problema que se o seu país em que você atua
não foi considerado no contexto de uma transferência para qualquer país europeu, ou até mesmo para países que têm sua legislação própria, como um país de nível adequado, você vai ter que compensar isso de alguma maneira. Porque se o seu país, o país onde você está, já a sua grande vantagem é que você não precisa fazer nada, porque o seu país já está fazendo por você. Se você, na prática, não está num país com nível de adequação, você vai ter que adotar cláusulas contratuais, por exemplo, se a transferência é para a Europa, aprovadas pela Europa, você vai ter que ter uma certificação específica, você vai ter, por exemplo, que, se você é um grupo empresarial, ter um código de conduta aprovado pelos países em que você está remetendo esse dado, enfim, é caro, é complicado e, na prática, vai ser, vamos dizer assim, de complexa implementação. Então, na prática, o ideal é a gente tentar, o máximo possível, buscar por nível de adequação e, gradativamente, tentar fazer com que, para além da infraestrutura, a gente pensar que a gente trata dados pessoais, vai ter que ter, no curto prazo, medidas compensatórias. Bom, a gente já chegou no nosso tempo. Queria novamente agradecer a participação dos companheiros aqui do painel, pelo tempo, também pela qualidade das informações. Pedir novamente uma salva de palmas.